Bolsonaro sofreu uma derrota acachapante na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Para você ter uma ideia, na Câmara dos Deputados, o veto com relação ao BPC, Bolsonaro só teve ao seu lado, ou seja, a manutenção do veto, 137 deputados, que foi o mesmo número de deputados que votou contra o impeachment de Dilma, ou seja, pouquíssimos deputados. Vou continuar sobre esse tema, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos do canal. O que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, que é de imensa gravidade do ponto de vista do Brasil, de todo o país? Ano passado, 2019, foi aprovado uma lei, foi aprovado um projeto que prevê o BPC, o benefício de prestação continuada. Isso foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso. Tinha o nome de LOAS, depois mudou o nome. É um benefício para pessoas idosas, aposentados, cuja renda familiar é muito baixa. Então a renda per capita familiar é 1/4 do salário mínimo, ou pelo menos era isso até ontem. Então 1/4 do salário mínimo. O que aconteceu? Ano passado foi aprovado uma lei, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, uma lei que aumentou esse teto de 1/4 para metade do salário mínimo, ou seja, aumentando o número de famílias e de beneficiários. Tá, o BPC é fundamental. Eu realizei uma pesquisa sobre o BPC para o Ministério do Desenvolvimento Social. O BPC é algo importantíssimo na vida das famílias mais pobres. Ele é equivalente ao Bolsa Família. Bom, pois bem, ontem foi aprovado, e aí o que acontece? Essa proposição foi aprovada no ano passado, em 2019, e o governo vetou, por conta do esforço de economia, enfim, a linha do governo, ele vetou isso. Ontem os vetos caíram, foram derrubados com votações eloquentes, votações muito fortes contra o governo Bolsonaro. Bolsonaro está absolutamente perdido, né? Porque ele, como eu enfatizo isso para vocês, ele é alguém sem condições de exercer a presidência da República, seja por motivos cognitivos, seja por conta de sua experiência política, de sua carreira. Ele não foi treinado para o cargo. Aconteceu dele ser eleito. Nosso sistema político falhou e permitiu que alguém tão desqualificado como Bolsonaro se tornasse candidato. Bom, pois bem, o que acontece a partir dali? Paulo Guedes andou declarando ontem, depois da derrubada desse veto, que ia entrar na justiça contra a derrubada do veto. Ora, vai se dar mal, porque isso basicamente é o processo legislativo, o processo de aprovação de proposição legislativa trivial. Quer dizer, o Congresso aprova, o presidente veta, o Congresso pode ou não derrubar os vetos. Então foi isso que aconteceu. Se ele entrar na justiça, ele vai. É duplamente ruim para ele. Número 1, ele vai perder. Número 2, o Congresso vai olhar para ele e vai dizer, olha, esse cara é contra a gente. Então, toda vez o Paulo Guedes já é mal visto no Congresso, vai piorar a situação dele lá. Então, o que acontece? Bolsonaro, agora vamos imaginar a situação de Bolsonaro. Bolsonaro frequenta, né, trabalha no Palácio Planalto, sobe lá no Palácio Planalto, vai para o seu gabinete e convive basicamente no Palácio Planalto com 4 militares. Bolsonaro não tem partido político. Nunca teve, diga-se de passagem. Não tem partido político. Partido político faz toda a diferença nessa hora. Faz em todas as horas, mas em situação de crise a diferença é muito maior. Então Bolsonaro vai trabalhar, encontra 4 militares lá e ele, Bolsonaro, tem aquela característica de não confiar em ninguém. Tá? Ele se formou, a mentalidade dele é assim, não confia em ninguém. Então ele tem as notícias do que acontece na Câmara e no Senado através de seus filhos. Quem ele mais confia, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro. Então ele vive numa super bolha. Bolsonaro vive numa super bolha. Ele não tem interlocução com a Câmara e com o Senado para ter uma noção do que está acontecendo lá neste momento. Ele seleciona, obviamente, o que ele lê, mas ele hoje está dentro de uma bolha, que é a pior situação possível para lidar com a crise. Então, o que acontece é que, desde o governo Temer, deputados e senadores, eu diria até mais, tá? Mas desde o governo Temer, deputados e senadores vêm fazendo um esforço, o que não é fácil do ponto de vista de um deputado, o que não é fácil do ponto de vista de um senador, eles vêm fazendo um esforço de cortar
ou conter gastos. Em algum momento eles se cansam disso. Uma coisa é o primeiro ano de um governo recém-eleito, ano passado, 2019. Tudo bem, eles fazem um esforço, o governo tem muita legitimidade, acabou de sair das urnas, um governo popular. Agora, esse ano, depois de o presidente brigar com o Congresso, chama manifestações contra o Congresso, fala mal do Congresso, o presidente precisa da gente, o presidente quer que o veto do BPC seja mantido? Não, não vamos fazer isso. Derrubaram o veto. É uma derrota muito importante para o governo. Eu sugiro que você acompanhe a política vendo coisas assim. É muito importante acompanhar o que faz Câmara dos Deputados e Senado Federal. O veto foi derrubado. Isso vai ter que aumentar o esforço de arrecadação do governo. Já se começou a falar em aumento de impostos, em aumento da carga tributária, em novos impostos. O ministro Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, no mesmo dia que o veto foi derrubado, foi pedir 5 bilhões para lidar com a crise do coronavírus. Ele terá esses 5 bilhões, então esse ano já são 25 bilhões com um dia de votação, um dia de atuação do Poder Legislativo contra os interesses do governo. Agora, vamos lá, vamos pegar o quadro total disso aí. Mercado financeiro. O mercado financeiro gostaria que o Congresso estivesse alinhado com o governo federal. O Congresso não está. E não é de hoje. Eu tenho vídeos do ano passado chamando a atenção disso. Desde o ano passado, o Congresso não está alinhado com o governo Bolsonaro. É que muitas vezes a nossa visão ela fica deturpada pelo que aconteceu no ano passado na reforma da Previdência. Mesmo no caso da reforma da Previdência, o Congresso aprovou o que ele quis. Ele não aprovou o que o governo federal propôs em termos de reforma da Previdência. Mas como a manchete basicamente assim, governo envia a reforma da Previdência, Congresso aprova a reforma da Previdência, todo mundo acha que o Congresso está alinhado com o governo. Não está. Bolsonaro não tem partido, Bolsonaro não tem, o partido que ele tinha era o PSL, 52 deputados, ele não tem quem tenha interlocução, como é num país com partido político. Tá? O presidente ou o primeiro-ministro são 4, 5 partidos, o Brasil é uma total exceção, 4 ou 5 partidos, o partido do presidente ou do primeiro-ministro é o maior partido, e ele conversa com inúmeros deputados que trazem dezenas de informações diferentes, mas que, quando somadas, essas informações dão um quadro do que se passa no Poder Legislativo. Então tem um deputado do partido do primeiro-ministro ou do presidente que tem uma relação mais próxima com deputados de oposição, tem outro que tem uma relação mais distante, todos eles conversam permanentemente com o chefe de governo e transmitem para o chefe de governo a situação do Poder Legislativo, o que ele tem que fazer, o que ele tem que atender, quais são os agrados simbólicos, quais são os agrados materiais que ele tem que tocar. Então tudo isso faz parte da política estruturada em torno de partidos políticos. Bolsonaro não tem isso, repito, e isso é o maior problema no momento. A ausência, a inexistência de um partido político ao lado do presidente da República. Eu não vejo como essa crise, como ele vai se sair bem dessa crise. O impeachment está no horizonte. Antes eu não vi o impeachment no horizonte, agora eu vejo. Está lá longe, pode não acontecer. Para que o impeachment ocorra, é necessário ainda, o Bolsonaro tem que cair de podre, né? Então é necessário que ele apodreça mais no galho, né? E aí o Congresso vai ficar olhando o contexto. Teve a festa de aniversário de Aécio. Aécio, todo mundo sabe, quando ele fala em impeachment é sério, é um golpista de mão cheia. Então, na festa de aniversário, ele estava lá rindo, recebendo os convidados e todos falando de impeachment. Então, quando Aécio fala de impeachment, é importante levar a sério, tá? Por conta dessa característica golpista de Aécio. Então, isso já aconteceu em Brasília. Então, o governo, ele agora estão os ingredientes. Se antes o impeachment de Dilma, o fato do recente impeachment de Dilma, 2018, 2020 é recente, 2016, prefeitos políticos, 4 anos não é nada. O recente impeachment de Dilma fazia com que os deputados
fossem cuidadosos com relação ao impeachment de Bolsonaro, agora pode se virar tudo. Diz, olha, já que a gente já fez o impeachment outro dia, mais um, menos um não faz diferença. Tudo vai depender de como o governo vai lidar com a crise. E o fato de não ter partido político significa que o governo não tem o principal elemento, o principal ingrediente, o principal fator que o levaria a lidar bem com a crise. É isso por agora. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente este vídeo. É importante para o próximo vídeo.